Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Glória a Deus. Tchalamanai, talabalás, salamalai, naramalás. Glória a Deus. Senhor, glorificado seja o teu nome. Te damos o primeiro lugar, Senhor. Fala conosco pela tua palavra, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória, glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Santo Espírito, eis a tua palavra, toma minha vida e me usa, Senhor. Glorifica o nome de Jesus, do Senhor Jesus. Que a tua palavra chegue a cada vida, a cada coração, Senhor. Que nada possa impedir tua palavra. Fala, Bessi, andei a tu e mandarás. Fala, mi remenei, churie salamanai. Handala basuki anda tai. Tui menanda labassori andala. Fala, malabassoi andara canta labas. Sai, sirimi, estarama, sirimi. Oh, glória a Deus. Fala conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo falou: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Para nós essa realidade, talvez hoje, não seja muito evidente ou clara. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porém, se nós analisarmos no tempo de Paulo e que precedeu ele, posterior a ele, era muito usual os filósofos daquele tempo. A filosofia alcançou um ponto muito alto na Grécia e tudo era motivo de se pensar, de se meditar, de se falar. Inclusive Platão, o mundo das ideias, Aristóteles, Sócrates e, enfim, os filósofos daquele tempo. Então veja bem que para a filosofia o Evangelho era loucura. E realmente, se nós analisarmos na lógica ou na lógica formal, o Evangelho é uma loucura. Porque veja, nós aqui terrenos, nós pagamos por tudo. Na verdade, uma criança, antes de nascer, a mãe precisa fazer o pré-natal. Isso vai dinheiro. Ou médico particular, ou mesmo no SUS, remédio, exames, etc. Vai dinheiro. Depois, durante a nossa vida toda, é dinheiro para roupa, é dinheiro para se alimentar, é dinheiro na escola, sempre é dinheiro. A gente tem que pagar para viajar, pagar para se divertir, pagar para estudar, tudo é dinheiro. Então a nossa mente, pensa nisso, se acostumou em obter as coisas pagando por elas. Há um preço. Então esse conceito, ele enraizou em nós, seres humanos. Quer pela filosofia formal, ou quer pelo modus vivendo, ou a maneira de viver, o estilo de vida, a maneira de vida, tudo nós obtemos
com nossos esforços. Não é verdade? Pensa bem nisso. Você quer alguma coisa, você tem que adquirir, você tem que pagar, você tem que comprar. Até quando se morre, a família que ficou tem que pagar para sepultar aquele corpo. Vem o caixão, vem as despesas, enfim, o atestado do óbito, tudo é pago. Então, nós nos enraizamos, acostumamos, nos habituamos em obter as coisas através de nós mesmos, através dos nossos esforços. E isso permeou a religião. Entrou no meio da religião de uma maneira tremenda. Entrou até no meio do cristianismo, que não é puro e não é genuíno, entrou esses conceitos. Esse conceito entrou no espiritismo. Tanto que, para o espiritismo, uma pessoa que morre aqui e fez muitas coisas erradas e não foi capaz de pagar pelos erros que fez, para eles, pela lógica deles, tem que reencarnar, voltar para pagar aquilo que ficou devendo. E eles chamam de karma, vocês sabiam disso? Tá? Para o romanismo, para o catolicismo romano, a pessoa morre, com pecados chamados de veniais. Então elas têm que ir para o purgatório para purgar os pecados que ela cometeu. Ou seja, a palavra purgar no direito significa pagar. Compreendeu aí? Por exemplo, uma pessoa compra um carro, um veículo, e financia esse veículo, e não consegue pagar as prestações. A financeira entra na justiça e pede para tomar o carro de volta, ou 15 dias para purgar a mora. O que é purgar a mora? É pagar a dívida que ficou pendente. Entendeu? Purgar, então, é pagar. Purgatório é pagamento. Então, se alguém morre para eles, vai para o purgatório e lá tem que purgar ou pagar o que ficou devendo. É o espiritismo também. Compreendeu? Quanto ao aspecto bíblico, não existe purgatório. Não existe reencarnação. Não existe. Não há reencarnação. A ressurreição, veja bem. Haverá ressurreição. Cristo vai ressuscitar os que morreram nele primeiro e arrebatar os vivos, transformando os seus corpos mortais. Onde está isso na Bíblia? Está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Ele virá até a altura das nuvens, não vista pelos olhos humanos, e ao som da trombeta, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos seremos arrebatados e transformados e estaremos para com o Senhor para sempre. 1 Coríntios 15, versos 50 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isto é, morreremos, mas ao som da última trombeta, seremos arrebatados e transformados nosso corpo, que é mortal, em corpo imortal, e estaremos com o Senhor para sempre. Por quê? Porque Cristo Jesus purgou nossos pecados. Aleluia. Cristo Jesus pagou nossos pecados com a sua morte na cruz. Pagou nossos pecados, livrou-nos da condenação e da vida eterna. Porém, existe um pressuposto anterior ou requisito necessário. Qual? Crer que Ele fez isto. Veja, a maior dificuldade do homem é crer que Jesus purgou. É crer que Jesus pagou. O quê? Os nossos pecados. Por quê? Porque nós fomos habituados a pagar por tudo que queremos. Entenderam agora? Então daí vem esses conceitos
fora da Bíblia. E o conceito bíblico, o princípio bíblico de que Cristo expiou, expiar é tirar, por uma oblação. O que é oblação? É oferta pelo pecado. Como Ele se ofertou por nosso pecado na cruz, Ele atraiu sobre Ele os nossos pecados, dizendo: tudo está consumado. Vocês já viram na Bíblia um texto que diz: tudo está consumado. Essa palavra vem do grego que significa teletestai, que significa tudo foi pago. Aleluia. Ora, se tudo foi pago, eu não devo mais, você não deve mais. Jesus já pagou. Pagou o quê? Os nossos pecados. Não foi com dinheiro, mas foi com o seu sangue. Aleluia. Porque o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. O rei mandara bassurianda. Então veja bem, Paulo é enfático ao dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Quando Paulo pregou para o rei Agripa, para Festo e para outros mais, que a Bíblia declara claramente, disseram: Paulo, você ficou louco. As letras te deixaram louco. Você já ouviu pessoas dizer para você: não leia muito que você pode ficar meio louco? Já ouviu isso? Você já não ouviu mais do que isso? Alguns antigos que diziam: não leia muito a Bíblia que você vai ficar louco. Quem ouviu isso aqui? Eu ouvi. Aí, ó, alguns ouviram. Aí. Não leia muito que você vai ficar louco. Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Olha bem. Aleluia. Não é? E a Bíblia diz que pela cruz de Cristo nossos pecados foram pagos. Então a dificuldade dos homens é não entender as coisas, precisa saber separar. Deus não vai te condenar por causa dos teus pecados, mas vai te condenar porque você não crê no perdão que Ele te deu. Olha bem. Quando nós não cremos no perdão que Ele deu, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Entenderam agora? Mas quando nós cremos que Ele perdoou nossos pecados, nós estamos dizendo: Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio que Tu és onipotente, eu creio que o Senhor perdoou meus pecados, eu recebo esse perdão, eu recebo que o Senhor me perdoou, eu descanso no Teu perdão, eu deito no Teu perdão, eu durmo à noite por causa do Teu perdão, a minha consciência não vai me acusar mais, porque eu confio na Tua palavra. Oh, glória! Se você não confiar na palavra, nada vale tua religião. É vã a tua religião, se você não confia. Eu me lembro uma vez, um padre falou para mim, falei: escuta, como é que o senhor explica o purgatório? Ele falou: simples. Tinha um quadro na parede. Ele falou: está vendo esse quadro? Eu falei: estou. Tira esse quadro. Tirou o quadro. Em volta tinha da moldura sujeira, em volta do quadro. Ele falou: então, a sujeira não está no quadro, mas está, olha a sujeira na parede. O purgatório vai tirar essa sujeira da parede. Errado, irmãos. Isso é filosofia. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses: não deixe ninguém vos dominar a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, debalde inchado na sua carnal compreensão. Mas creia em Jesus Cristo e não na filosofia vã. Creia que o poder do sangue de Jesus é poderoso, aleluia, para não te deixar ir parar no fogo do inferno. Ele nos libertou e cabe a nós crer que Ele nos libertou, descansar no seu perdão e aceitar esse perdão. Glória! Aceita esse perdão de Deus. Aleluia! Oh, glória! Por isso que Paulo está dizendo: não me envergonho do evangelho de Cristo.
pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê. Você crê? Ergue tua mão. Você crê? Diga: eu creio. Eu creio que há poder no sangue de Jesus. Diga: eu creio que ele já levou meus pecados. Não me atormente mais, maligno. Jesus já pagou o preço. Eu estou livre, eu fui perdoado, eu fui resgatado, eu estou salvo. Diga: aleluia. Eu não te devo nada. O pagamento já foi feito, já foi recebido. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Paulo diz mais aqui. Ele diz bem claro no versículo 17. No 16 ainda. Ele diz: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Bom, por que primeiro do judeu? Porque aos judeus coube receber as alianças de Deus, a lei de Deus, os profetas de Deus, a guarda da palavra de Deus, aleluia. Aos judeus foi dado este ministério tremendo do Antigo Testamento. Eles são sombra das coisas que haveriam de vir. O povo de Israel, a nação de Israel, tinha que ser exemplo, modelo, referência de Deus na terra. Glória a Deus. Entenderam? Enquanto os outros criam em vários deuses, Israel cria num único Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4. Único, um só Deus, um só Pai de todos, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Oh, glória! Estamos num só Senhor, estamos numa só fé, estamos num só batismo, o batismo no nome do Senhor, aleluia. E por isto cremos, e por isto saímos de Adão e viemos para Jesus, e não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos 8, verso 1. Paulo diz: porque nele, primeiro do judeu, e também no grego diz. Por que do grego ele diz? Grego é uma maneira de dizer, e também dos gentios, porque grego não era judeu, brasileiro não é judeu, português não é judeu, italiano, espanhol, americano não são judeus. Então nós somos gentios. A salvação é para os gentios também, aleluia. É isso que ele está dizendo. Então, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas. Isso, olha, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Jesus, pela carne, veio de Abraão. Entenderam? Porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram 12 tribos, e uma delas era Judá, e da tribo de Judá veio o descendente Davi. Por isso Jesus era conhecido como filho de Davi, da tribo de Judá, descendente de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as nações e famílias da terra. Em Cristo Jesus, descendente de Adão. Glória a Deus. Então, primeiro do judeu e depois do gentio. Porque nele quem? No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. O que é isto? O que significa isto? Eu descubro a justiça de Deus de fé em fé? Sim. Por causa da fé, Abraão creu em Deus. E porque ele creu em Deus, ele foi feito justiça de Deus. Os filhos de Abraão, que também somos nós que cremos em Deus pela fé. Entenderam?
Martinho Lutero era um frei católico romano, professor de teologia na faculdade de Wittenberg, na Alemanha, no ano de 1500 e pouco. Este homem, apesar de ser professor de teologia, de ser um sacerdote, um frei, não era salvo. Veja bem, foi a Roma, pagou penitência, subiu de degrau de joelho, e quando chegou no último, ele disse: será que isso valeu alguma coisa? Porque dentro dele tinha um vazio, dentro dele tinha a não certeza de salvação e de vida eterna. Então o que aconteceu com ele? Voltou para a Alemanha com essa incerteza, com essa dúvida. Chegado na Alemanha, o cardeal House estava lá coletando dinheiro na rua com uma carroça naquele tempo. E tocava o sino e dizia: na hora que o teu dinheiro cair aqui dentro, a alma vai sair do purgatório. Veja bem, isso é história, irmãos, eclesiástica. Não é brincadeira. Ele se revoltou. E os olhos dele caíram nesses 2 versículos que eu li nesta noite. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como escrito está: o justo viverá da fé. Ele falou: bom, se o justo viverá da fé, o justo não vai viver das obras. Ou é uma coisa, ou é outra. Deus é radical, viu, irmãos? Ou é pela fé, ou não é. Fé não é igual a obras. Fé é certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Eu não vejo o reino de Deus, mas eu creio na mensagem do reino de Deus. Eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus porque Ele passou a habitar em mim. Aleluia. Eu creio em Jesus porque a Bíblia Sagrada fala que se eu crer nele, eu terei a vida eterna. Aleluia. Então ele entregou a vida a Jesus. E ele bateu 95 teses na porta da catedral, negando tudo que aquele cardeal falava. E daí nasceu o protestantismo, através de Lutero, o luteranismo. E do luteranismo nasceu o calvinismo. E nasceu outras igrejas. E aí nós entramos num outro período da igreja, saída da igreja de Tiatira e a de Sardes, que está em Apocalipse, onde Jesus disse para o apóstolo escrever para o anjo da igreja: confirma aqueles, para que eles não morram como os demais. Por quê? Porque Jezabel, a mulher idólatra, a mulher daquele rei, do reinado lá de Acabe, ela era idólatra, e Elias batalhava contra a idolatria, e a igreja de Roma é considerada Jezabel, a mulher prostituta, a mulher idólatra, a mulher que não se converteu, a Babilônia, Babel, com confusão espiritual, confusão que não tem certeza de vida eterna, não tem paz com Deus, que cobra para tirar as almas do purgatório, que no tempo da Idade Média perseguiu com as chamadas santas inquisições e matou milhões de judeus, matou milhões de crentes que não eram coniventes com ela. Mas o que crê no Senhor Jesus é salvo, ele e a casa dele. E eu digo a você: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Porque Jesus pagou o preço por você, meu irmão. Jesus pagou teus pecados. Você não precisa viver com sentimento de culpa, atormentado, doente, enfermo. Jesus te cura, Jesus te perdoou, Jesus te libertou. Basta você crer nisso. Você não pode se justificar, mas Jesus te justificou.
Jesus te perdoou. Ou você crê, ou você não crê. E se você crê, você tem a vida eterna. E se você não crê, você está perdido, está debaixo da condenação. Não adianta chegar na presença de Deus e dizer para Ele depois: eu fui batizado, eu estive na igreja. Jesus vai dizer: mas você não creu que eu perdoei os teus pecados. E agora? E agora? Ah, mas foram anos. Não importa. Não importa. Você viu o ladrão da cruz? Você já parou naquela mensagem? Ele estava morrendo, ele era um homicida propriamente dito, porque só morria numa cruz quem era assassino. E ele estava ali, os dois, e um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Este homem creu que Jesus era justo e perfeito e santo, e Jesus disse para ele: hoje, isso, hoje, é hoje. E eu digo para você: é hoje, é nessa noite que você pode ter a vida eterna. É nessa noite que você pode abraçar Jesus e dizer: tu és meu Salvador e meu Senhor. Mas muita gente diz: mas como é que pode? Como que pode, pastor? Um assassino, um ladrão, um 171, um bandido se tornar crente? Pode, meu irmão. Eu digo para você que Jesus pagou o preço por eles também, aleluia. Mas eles têm que reconhecer Jesus como Salvador e como único Senhor. Tem que reconhecer. Se não reconhecer, não tem perdão. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Todos pecamos, diz em Romanos 3:23, e destituídos estamos da glória de Deus. Evangelho, o que é evangelho? Você sabe o que é evangelho? Significa boa notícia, boa nova de salvação. Deus está dizendo: todos pecaram, por isto eu perdoo esses todos se vierem a mim, se crerem em mim, eu perdoarei, eu perdoarei. Ele diz: eu não vim para os justos. Quem se diz justo? O religioso que acha que é justo, porque não matou, não roubou, não adulterou, mas não recebeu Jesus. É preciso receber Jesus, é preciso receber o perdão de Jesus, e aquele que recebe o perdão de Jesus é perdoado e passa a ter a vida eterna. Aleluia. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta subir no monte, se não crer que Jesus perdoou os pecados, não tem a vida eterna. Então eu digo bem alto nesta noite: tem muita gente ouvindo esta palavra online, pelas redes sociais, não importa, até de outro país. Eu digo a você que está aflito, que está com o seu coração pesado, se você crer em Jesus de todo o teu coração, reconhecer que você está perdido e que Jesus é o teu Salvador, você pode ser salvo aí agora. Onde você estiver, você pode receber Jesus no teu coração. Neste momento, você pode clamar e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, perdoa-me, Senhor, eu errei, eu estou condenado, mas lembra-te de mim, Senhor. E o Senhor vai dizer para ele: tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, tu estarás comigo no paraíso. Você quer uma palavra melhor que essa? Você quer uma palavra mais abençoada do que esta? Eu estou preparando uma casa para você, e quando ela estiver preparada, eu voltarei e vou levar você comigo, para que onde eu estou, você esteja também. Aleluia. João 14, verso 1 e seguintes. Isto é
o Evangelho de Cristo. E isto é considerado loucura para os sábios e entendidos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18. Todo aquele que crê. Veja bem, Paulo chega a perguntar para os judeus que tinham se convertido: vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela pregação da fé? E eles disseram: pela pregação da fé. Então permaneça na tua fé, abraça a tua fé. A fé é confiança. Você não precisa ficar do jeito que você está, você não precisa padecer por causa do erro que você fez. Jesus padeceu por você, Jesus pagou por você. Crê nele de todo o teu coração para ter a vida eterna. Entrega a ele a tua confiança. Diga: Jesus, eu confio em ti. Tu dizes: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo de condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Oh, glória! Crê no Senhor Jesus. Não te desanimes. Crê de todo o teu coração. Não deixe a tua fé. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de um Salvador. Mas porque somos imperfeitos e pecadores, necessitamos de um Salvador. E esse Salvador é um só: Jesus. Não há debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos. Por quê? Só Jesus Cristo salva. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Quando cremos em Jesus, Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 11 e seguintes. Deus nos marca com o selo dele. Ele está dizendo: você está selado para a vida eterna. Eu estou garantindo a você que você recebeu a vida eterna. E essa garantia, esse penhor, essa garantia é o meu Espírito que habita no teu espírito, porque você creu na minha palavra, creu no meu nome, confiou no que eu disse, então eu lhe dou a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam como único e verdadeiro Deus, e a vida eterna. Aleluia. É pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas vem de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Nós não somos e não devemos ser um povo religioso, mas devemos ser um povo nascido de novo em Cristo Jesus, o qual tem a vida eterna, porque é cristão verdadeiro, é crente em Cristo de verdade, e o caminho e a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, e a minha ovelha entra por mim, entra na vida eterna por mim. Quando eu abro a porta e a minha ovelha ouve a minha voz, ela vem, e eu não lanço ela fora, porque eu amo as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e nunca haverão de perecer. Amém, queridos? Estas são as palavras dadas por Deus para esta noite, no nome santo de Jesus. Estão entregues. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus.